Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Patos e Mimese. Por aqui nós compartilhamos as nossas experiências de leitura, sobretudo no que diz respeito ao patos, a emoção pela forma de expressão, e mimese, o fator representação dos dilemas universais que essas histórias trazem. No vídeo de hoje nós vamos falar novamente, seguir o nosso projeto de leitura de Ilíada. Este é o vídeo 4, então se você não assistiu aos outros vídeos nos quais eu comento os cantos anteriores, eu recomendo que você faça isso. No vídeo de hoje nós vamos falar do canto 11 até o canto 19, ficando aí apenas um vídeo para completar a nossa série de leitura. No canto 11, nós temos aqui a Aurora. A Aurora em A Ilíada, da mesma forma como nós temos a noite representando a trégua, aquele descanso, aquele juntar dos cadáveres, aquela pausa na guerra. A Aurora representa o contrário, ela representa essa força, essa volta ao combate e a volta às estratégias. Então, nós temos aqui, neste início, os troianos se preparando para o novo conflito, assim como os acaios. Entre os deuses no Olimpo, nós temos desavenças, porque Zeus tem apadrinhado excessivamente os troianos e os demais deuses se incomodam com isso. No canto 11 também nós temos um foco bem grande entre Agamenon e Heitor em duelos. Neste canto, acaios, como sempre, estão em vantagem, só que há uma reviravolta. Com o apadrinhamento excessivo de Zeus, os troianos começam a avançar e os acaios ficam em desvantagem. O foco dos troianos agora é atingir as embarcações dos acaios. Inclusive o próprio Odisseu e o próprio Diomedes, que são guerreiros muito influentes do lado dos gregos, ficam com medo desse avanço. E aí nós temos também Ajax avançando, só que Zeus começa a influenciar os seus sentimentos e faz este guerreiro ficar com medo. Tudo isso para que os troianos sigam avançando. Com esse avanço excessivo dos troianos, nós temos Nestor ficando preocupado. Então ele vai ao arraial onde encontra-se Aquiles. Lembra do Aquiles lá do começo da narrativa, a cólera de Aquiles? Ele se retirou da guerra por conta da desavença que ele teve com Agamenon. Então, Nestor vai até o arraial pedir ajuda para ele. Aquiles não vai lutar, porém, Nestor pede a armadura de Aquiles para que outra pessoa use essa armadura. Se você assistiu os vídeos anteriores ou se você já leu Ilíada, você sabe que Aquiles é um dos principais guerreiros gregos, então ele é muito influente. Se ele estiver na batalha, os troianos ficam todos com medo. Então, só o fato da armadura dele estar presente, mesmo que vestida por outro guerreiro, vai amedrontar os troianos, que eles vão pensar que é Aquiles que está ali dentro daquela armadura. O canto 11 finaliza com essa tentativa aí de enganar os troianos. No canto 12, nós temos a interferência de outro deus, que é Poseidon. Ele destrói o muro que os acaios estavam construindo. Os acaios seguem em desvantagem. Heitor aproveita para avançar, inclusive pelo fosso. Você deve lembrar também que, diante da construção do muro, eles também construíram um fosso, que era uma espécie de vala cheia de lanças, para que os troianos não conseguissem avançar o muro. Então, a ideia de Heitor é penetrar aquele fosso, mesmo que seja por dentro das lanças, por dentro dessa água. Acredito que uma água rasa, cheia de lanças. Ou pelo menos eu entendi dessa forma. Nesse momento, os acaios estão do alto do muro, jogando pedras e tentando afastar os troianos. Insensatamente, tentamos conduzir os céleres corcéis através da vala. Na verdade, é muito difícil de atravessar, pois nela estão espetadas estacas afiadas, e perto delas está a muralha dos aqueus. Aos cavaleiros não é possível desmontar nem combater, pois o espaço é exíguo e penso que sofremos danos.
Se de todo está disposto a desbaratar estes em malevolência, Zeus que troveja nas alturas e presta auxílio aos troianos, então quereria eu que tal acontecesse rapidamente. Só que os aqueus estão do alto do muro com várias pedras tentando afastar esses troianos. Os dois saíram dos portões para combater como javalis selvagens, que nas montanhas aguentam a multidão de homens e cães arremetendo contra eles, e lançando-se em todas as direções, dizimam os arvoredos em redor, arrancando-o pela raiz, até que algum atinja assim o prive da vida. Assim se ouviu o fragor do luzente bronze contra os peitos de ambos, dos que contra eles atiravam, pois com muita força combatiam, confiantes na horte por cima e na sua força. Os que estavam em cima atiravam pedras das torres bem construídas, para se defenderem a si próprio, as tendas e as naus velozes. As pedras caíam como flocos de neve que o vento tempestuoso, soprando pelas nuvens sombrias, derrama em grande quantidade na terra provedora de dons. Antes de todo esse acontecimento, acontece um presságio que eu achei muito interessante. Aparece uma águia com uma cobra nas mãos, e essa cobra pica a água e acaba soltando a cobra. Os troianos veem isso como um mau sinal. Volta toda uma guerra barulhenta, os troianos tentam subir o muro, enquanto isso os acaios, eles tentam de todas as formas espantar esses troianos, seja com gritos, com pedras. Heitor também chega a tirar uma pedra e defendendo uma espécie de porta do muro. Os troianos avançam, invadem o muro e os acaios ficam desesperados e voltam para os navios, para as naus. E assim esse canto finaliza. Esse canto mostra essa reviravolta por parte dos troianos que estão avançando aí e os dâneos fugindo com medo deles. Olha só, ninguém poderia retê-lo a não ser os deuses, assim que se lançou para dentro dos portões. Como fogo seus olhos faiscavam, virando-se na multidão, chamou-os pelos troianos para que escalassem a muralha. Eles obedeceram a quem os incitava. Logo uns escalaram o muro, e outros entraram pelo portão bem construído. Os dânaos fugiram para as côncavas naus, e levantou-se uma gritaria infindável. No canto 13, Zeus tem aqui uma crise de consciência e acaba se retirando da batalha e deixando os troianos à própria sorte. Nesse momento, Heitor estimula seus guerreiros a tocarem fogo nas naus dos aqueus, que é o grande plano deles desde o início. Um personagem chamado Idomeneu se angustia porque os acaios estão em desvantagem e afirma que a culpa é de Zeus, não dos guerreiros. Vocês devem lembrar que há toda uma questão de honra. Então, quando eles trazem os deuses para a conversa e colocam a culpa no ânimo dos deuses, é como se eles quisessem dizer que podem ser desonrados por essas derrotas, já que há toda uma questão transcendental que está aí atrapalhando o desempenho dos dânaos. Então, esse desespero dos acaios diante das reviravoltas. Lembrando que quando eu falo acaio, é grego, é dânel, é aqueu, é tudo a mesma coisa. Esse desespero e, ao mesmo tempo, essa incitação para que os gregos se recuperem, porque é uma falta de honra eles desistirem nesse momento. Vergonha, argivos, jovens mancebos. Na vossa peleja confiava eu para que salvassem as nossas naus. Mas se vós desistis da guerra angustiosa agora, chega o dia de sermos subjugados pelos troianos. Ó amigos, grande é a maravilha que meus olhos contemplam, coisa terrível que nunca pensei poder vir a cumprir-se. Os troianos avançam contra as nossas naus. Eles que antes pareciam corças amedrontadas, que na floresta se tornam presa de chacais, panteras e lobos, enquanto vagueiam imponentes, sem espírito combativo. Assim eram dantes os troianos, que a força e as mãos dos aqueus não resistiam, nem por um momento. Agora, longe da cidade, pelejam junto às côncavas naus,
por causa da covardia do comandante e da indiferença das hostes, que, por estarem em conflito com ele, não querem defender as naus velozes, mas deixam-se chacinar no meio delas. Então observe esse desespero diante da reviravolta, porque os gregos estavam sempre à frente dos troianos, o que agora não está acontecendo. Só que há um fato, quem lê Ilíada sabe que quem é bom de briga aqui são os gregos. E os troianos, eles só avançam com a interferência dos deuses. Quando os deuses deixam os troianos à própria sorte, os dânaos, os gregos, os acaios, dá tudo na mesma, acabam ganhando as suas batalhas. É o caso aqui no canto 13, porque Zeus se retira por conta daquela crise de consciência sobre a qual eu já falei. Então os acaios, eles começam a se recuperar, e aí o Heitor recua, mas o terror não se apoderou de Idomeneu como de um rapaz mimado, mas estacou como um javali nas montanhas, confiante na sua força, que aguenta a chusma de homens que contra ele avançam em local ermo. O dorso lhe excira em cima, e como fogo lhe brilham os olhos, e afia as presas, ansioso por dali repulsar homens e cães. Então eu trouxe aqui um dos guerreiros que começa a acender essa chama pela vitória, começa a guerrear fortemente. Assim aconteceram com os outros personagens. Eu só trouxe aqui um exemplo para vocês sentirem essa chama reacendendo entre os aqueus. Diante disso, os troianos começam a ficar com medo. Heitor é o primeiro a querer fugir, e quando ele vai chamar os seus principais guerreiros, aqueles que estavam ali mais perto dele, para recuar, ele percebe que esses guerreiros já estão ou feridos ou mortos. Os troianos, no seu desespero, começam a clamar a Zeus, e Zeus os ouve. E aí encerra o canto 13. No canto 14, nós temos troianos que avançam novamente. Quando os troianos começam a avançar, volta Nestor novamente, e Nestor pressente tudo. Ele ouve um barulho enorme, ele vê os principais guerreiros gregos ali feridos, que é Odisseu e Diomedes. Então ele se desespera ainda mais. Os gregos estão em desespero porque os troianos, eles já tinham destruído os muros, então eles entram novamente com muita facilidade, e a intenção deles é seguir com aquele plano de tocar fogo nas naus dos gregos. Começa um dilema entre os gregos, porque eles ficam pensando se eles devem ou não afastar os navios para deixar mais longe e os troianos não alcançarem. E aí fica aquele dilema, se esse recuo é uma fraqueza, se eles têm que acender essa ira e se preparar e não fugir. E os deuses começam a se mobilizar diante de tudo isso. Zeus estava excessivamente do lado dos troianos, os outros deuses estavam indignados com isso, e Hera teve uma ideia. Hera quis, com a ajuda de Afrodite, a deusa ali da sedução, dos prazeres, e junto com Sono, que é o deus do sono, Zeus com a sedução de Hera. Essa parte é muito interessante. Olha só, a deusa se tornando irresistível aqui para Zeus. Lembrando que os deuses aqui em Ilíada, eles não têm aquele caráter transcendental. Nós já até falamos sobre isso nos vídeos sobre os cantos anteriores. Então eles são dotados de vício, eles são viciados em sexo, eles são dotados de tendência aos prazeres, e isso acontece nessa parte. Com a ambrosia limpou primeiro da pele desejável todas as imperfeições, e ungiu-se com suave azeite ambrosial, dotado de especial fragrância. Lembrando que a ambrosia é aquela substância que os deuses consomem. Estava agitado no palácio de bronze, o chão de Zeus, para que seu perfume chegasse ao céu e à terra. Foi com isso que limpou o belo corpo, penteou o cabelo e com as mãos entreteu tranças brilhantes, belas e ambrosiais, que caíam da sua cabeça imortal. Depois vestiu uma veste ambrosial, que Atena lhe tecera com alta perícia, urdindo
muitos bordados. Ajustou-se ao corpo com pregadeiras de ouro, cingiu a cintura com uma cinta de 100 borlas e nas orelhas bem furadas colocou brincos triplos. Lembrando, a ideia do 3 aqui é muito recorrente em Ilíada, que dá aquela ideia de processo, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão de uma ação, que é o que ela faz aqui em relação à sedução de Zeus. E aí ela vai falando aqui de como ela está se penteando, se ornamentando para seduzir Zeus. Essa parte aqui é fenomenal, porque o Homero indo essa forma de sedução. É impossível você ler essa parte e não ter essa imagem, sedução, os movimentos dela tecendo o próprio corpo para ludibriar um deus que também é homem. E ela consegue. Zeus cai ali nas graças de Hera e aí Poseidon fica com liberdade para ajudar os acaios. Zeus está muito ocupado lá com os seus prazeres com Hera e isso dá margem para Poseidon voltar ao campo de batalha e ajudar os acaios. Por conta disso, os acaios têm uma vantagem e nesse momento o canto foca um duelo entre Heitor e Ajax. E o canto termina bem no meio da batalha desses dois. Já no canto 14, que começa no meio da batalha anterior, que terminou ali no canto 13, nós temos alguns troianos mortos fugindo dos acaios pelo fosso, pelaquela vala cheia de estacas. E aí Zeus descobre que está sendo enganado, ele vai perguntar para Hera por que ela fez aquilo, que ela está tentando enganá-lo, e ela simplesmente nega que ela jamais faria aquilo. E aí eu achei muito legal essa parte em que Zeus relembra a Hera de um dos castigos que ela sofrera. Ela ficou presa a uma nuvem com pesos nos pés. A pedido de Zeus, ela vai dar um jeito para que Poseidon se retire da influência aos acaios. Poseidon não gosta nem um pouco disso, ele ainda quer continuar, mesmo que Zeus descubra, ele banca ali um herói, sendo que todo mundo sabe que Zeus é o deus mais poderoso e ele acaba se retirando. Nesse momento, temos aqui outro deus com a sua interferência. Apolo vai procurar o troiano Heitor e o encoraja para voltar à guerra. Só que os acaios, eles começam a ficar apavorados, porque os troianos, com a retirada de Poseidon, a influência que Poseidon estava tendo, os troianos começam a avançar novamente, porque eu entendo aqui que Zeus ele não está mais ocupado com os prazeres com Hera. Então Zeus começa a interferir novamente e os troianos avançam. E então os acaios, no desespero, tentam fazer contato com Zeus para ver se ele sai daquela batalha, deixa todo mundo à própria sorte, ou Zeus vira a casaca e começa a ajudar também os acaios, só que ele devolve com um trovão. Nesse momento, troveja muito forte e os acaios entendem que Zeus não está nem aí para eles, né? Pelo contrário, vai continuar apadrinhando os troianos. Nesse momento, os troianos chegam perto dos navios para finalmente concretizar aquele plano de tocarem fogo nas naus dos gregos. E aí finaliza o canto 15. No canto 16, nós temos a presença de uma das figuras que para mim são fenomenais, que é Patroclo. Esse guerreiro grego, ele é muito influente nos próximos cantos, até o canto ali 19. Ele se encontra muito afetado pelos avanços dos troianos, ele está desesperado, e aí Aquiles acaba tendo ciência disso. Aquiles empresta a armadura dele e os mirmidões. Porém, há uma condição. Aquiles fala, olha, você vai usar essa armadura somente para você proteger as naus desse fogo que os troianos querem tanto colocar. Você não vai até os arraiais dos troianos e muito menos até Troia. Você só se protege e volta. Os acaios rogam a Zeus e Zeus, olha só, permite que eles se defendam dos troianos em relação a colocar fogo nas naus. Só que Zeus deixa claro que não permitirá que Patroclo volte vivo. Isso acontece, os acaios eles se salvam de toda aquela questão que os troianos querem colocar fogo nas naus. Só que Patroclo quer mais.
Patroclo vai atrás de Heitor. Lembramos do conselho que Aquiles deu para ele. Só que mesmo assim ele faz isso, e nessa parte ele encontra um guerreiro troiano muito forte, que é o Sarpédone, que desafia Aquiles. Lembrando aqui, pessoal, que todo esse tempo os troianos estão pensando que o guerreiro que está com a armadura de Aquiles é o próprio Aquiles, mas não é. Patroclo que está usando a armadura de Aquiles. Então Sarpédone, quando vê Aquiles, os olhos dele brilham e quer um duelo com esse guerreiro tão famoso. Patroclo também é muito forte e acaba matando Sarpédone. E o narrador foca muito essa parte, porque é muito importante para a análise de Ilíada. Olha só como ficou Sarpédon. E nenhum homem que conhecesse bem o divino Sarpédon conseguiria reconhecê-lo, visto que estava totalmente coberto de dardos, de sangue e de poeira, da cabeça às solas dos pés. Ao redor do cadáver se reunia, tal como quando as moscas no curral zumbem em volta dos baldes repletos de leite, na estação primaveril, quando o leite enche os baldes, assim se reuniam eles em torno do cadáver. Observa essa cena que Homero constrói dos guerreiros ao redor do corpo de Sarpédon, tal como uma mosca fica nessa circunstância que ele acabou de narrar, mais uma vez a maestria desse livro em Patos. E isso mostra um fato muito importante em Ilíada, que é a decadência do corpo. A decadência do corpo aqui em Ilíada é muito importante na narrativa, porque ela demonstra a honra que for, ela demonstra um guerreiro desonrado. O cadáver aqui em Ilíada é muito importante porque ele mostra, ele escancara, ele materializa essa desonra. Quanto mais transfigurado o corpo ficar, mais desonra ele traz ao seu povo. Quando outros guerreiros veem aquilo, isso deságua em uma fraqueza, em um desânimo, em uma desesperança, porque aquele corpo, aquele cadáver está dilacerado. Quando Heitor descobre que Sarpédon morreu, Heitor quer vingança. Finalizamos o canto 16 com essa parte em que Heitor vocifera essa vingança. Heitor consegue essa vingança e acaba matando Patroclo. O canto 16 encerra com a morte de Patroclo, que é muito triste. Acabei de falar que eu estava gostando muito da coragem desse personagem. No canto 17, temos Menelau recebendo a notícia da morte de Patroclo, então ele começa a se preocupar com o corpo. Já falamos aqui da importância do corpo, do cadáver, e isso vai ser desdobrado ainda mais nos próximos cantos. Heitor rouba a armadura de Aquiles, que estava com Patroclo, já estava quase começando a desconfigurar, a desconfigurar o corpo de Patroclo. Surgem Ajax e Menelau e acabam interrompendo aquele ritual. E aí eles começam a perseguir os troianos, e aqui uma guerra, e aqui há uma batalha entre gregos e troianos nessa parte. Heitor volta a Troia levando a armadura e deixa ali outros guerreiros para cuidarem do corpo, para conquistarem o corpo de Patroclo. Afinal de contas, ele ia continuar dilacerando o corpo até para se vingar, já que Patroclo tinha feito aquilo ali com o guerreiro troiano Sarpédon. Só que Zeus entra em cena aqui novamente e acaba envolvendo o corpo de Patroclo em uma névoa, e os acaios ficam com a vantagem. Só que quando Apolo vê isso, ele se transfigura e encoraja Enéas, que é outro personagem troiano muito influente. Só que a narrativa foca nesse momento os cavalos de Patroclo. Olha só, os cavalos começam a chorar e isso comove Zeus e acaba fazendo com que ele dê vantagem aos acaios, e os acaios conseguem conquistar o corpo de Patroclo. Assim encerra o canto 17. É muita coisa acontecendo, mas pegue aí a sua água, toma seu café, porque ainda falta o canto 18 e o canto 19. No canto 18, nós temos finalmente Aquiles sabendo que Patroclo morreu. Patroclo era muito amigo de Aquiles. Ele fica devastado porque o amigo morrera
E Patroclo era um personagem muito querido, então até as escravas começam também a chorar a morte de Patroclo. Nessa hora, diante do sofrimento muito grande de Aquiles, Tétis, a mãe dele, a deusa do mar, e outras ninfas começam a sentir esse desespero e vão lá saber o que aconteceu com Aquiles. Aquiles, ele fala o que aconteceu e ele demonstra que ele intenta se vingar. Porém, Tétis o relembra de uma profecia que ele morreria em uma batalha. Diante de tudo aquilo que tinha acontecido anteriormente, Aquiles também não podia ir à batalha porque ele já sabia desse fim trágico. E aí, nesse momento, Tétis lembra dessa cena, que em Ilíada chama aqui de fado. Só que Aquiles foca a vingança e quer a todo custo vingar a morte do amigo. Tétis, como percebe que não vai conseguir fazer o filho desistir, ela até entende, é uma questão de honra, então eu entendo que você queira sim a batalha. Ela pensa em consultar Hefesto, que se eu não me engano é o deus da guerra, para criar uma armadura nova para Aquiles, já que a armadura oficial dele está lá em Troia, porque Heitor tinha levado. O corpo de Patroclo é roubado novamente pelos troianos e os gregos acabam chamando Aquiles para ajudá-los a trazer aquele corpo de volta. E aí Aquiles quer ajudar de alguma forma. E aí ele vai até o campo de batalha, ele desce até o fosso e começa a gritar. Lembrando que Aquiles, por ser um guerreiro muito importante, muito imponente, um guerreiro muito lendário, todos conhecem a voz de Aquiles, os gritos de Aquiles, então ele grita, e aí tem uma deusa que amplifica o grito de Aquiles, e isso faz com que ecoe no campo de batalha inteiro. Acaba assustando os troianos, lembrando que Aquiles é mítico e a guerra muitas vezes é performática. Então eles ficam apavorados e isso desestabiliza os troianos, que acabam perdendo o corpo de Patroclo novamente para os gregos. E à noite, aquela pausa para rever as estratégias. Do lado dos troianos fica aquele questionamento se eles devem voltar para Troia ou se eles devem permanecer no arraial de guerra. E do lado dos gregos, nós temos ali o corpo de Patroclo sendo honrado. Comemoram que eles conseguem honrar esse cadáver. Essa parte é fenomenal. Outra parte fenomenal é o processo bélico e estético da nova armadura de Aquiles. Hefesto está criando uma armadura forte, mas forte, com grande poder de guerra, mas que é uma armadura cheia de detalhes e cheia de poder estético, suscitando aqui a forma magistral com que Ilíada é construída. Lançou-se para o fogo bronze, renitente e estanho, e ouro precioso e prata. Logo em seguida colocou sobre o suporte uma grande bigorna. Com uma das mãos pegou no martelo ingente, com a outra nas tenazes. Fez primeiro um escudo grande e robusto, todo lavrado, e pôs-lhe à volta um rebordo brilhante, triplo e refulgente, e daí fez um tabalarte de prata. 5 eram as camadas do próprio escudo, e nele cinzelou muitas imagens de perícia excepcional. Essa armadura chama muita atenção dos personagens, e aí eles ficam falando que somente um deus poderia ter feito aquela armadura. No canto 18 acaba com Tétis recebendo essa armadura. No canto 19, Tétis entrega a armadura nova a Aquiles, que aí admira, tem toda uma cena aqui... Tem toda uma cena, porque isso acontece na Aurora, e a Aurora na Ilíada. Na literatura no geral e na vida significa esse recomeço, essa esperança, essa estratégia e também esse poder de uma nova guerra, essa força de uma nova batalha. Nesse momento há uma espécie de assembleia. Eles começam a resolver os conflitos do passado, todo aquele conflito de Agamenon, que pegou a escrava de Aquiles, toda essa questão de orgulho. Eles começam a reconhecer as suas fraquezas, os seus orgulhos, só que Aquiles, ele foca a batalha. Ele, a priori, ele diz que se Agamenon quiser resolver alguma coisa, dar algum presente para ele, uma forma
para de alguma forma compensar os prejuízos do passado, ele diz que ele pode fazer, mas fica a critério dele. O importante naquele momento é a guerra. Enquanto isso, Odisseu está preocupado com a alimentação dos guerreiros. Ele fala que é muito importante que eles bebam vinho, que eles se alimentem bem, porque a guerra no dia seguinte será muito grande. Só que Aquiles só tem sede de vingança e não quer comer, e dá ali a entender que ele está fazendo a greve de fome em homenagem a Patroclo. Zeus vê tudo aquilo e, por meio de Atena, manda néctar e ambrosia para sustentar Aquiles. Aquiles, ele é um mimadão mesmo, e os deuses acabam apadrinhando esse orgulho dele e acabam ajudando ali de alguma forma. Essas providências aladas é sempre levada a esse rapaz queridinho que é Aquiles. Ele toma essa força alada, ele pega o cavalo, só que o cavalo, olha só, relembra a profecia de sua morte. O próprio cavalo diz que seria livrado dessa vez, mas que era bom lembrar da profecia. E no finalzinho desse canto aqui eu lembrei muito daquela parte, acho que no Reis bíblico, que fala a história de Balaão, que é um profeta que recebeu a incumbência de um rei chamado Balaque. A ideia do rei foi usar Balaão para profetizar contra a nação de Israel, mesmo que o grande Yahvé, né, o Deus, não aprovasse. Balaão, quando está andando de jumenta, a jumenta para, porque a jumenta consegue ver um anjo ali tentando impedir Balaão de fazer aquilo ali. Só que Balaão, cego espiritualmente, consegue ver o anjo na frente, somente o animal vê. Balaão fica com raiva e começa a bater a jumenta, porque ela não quer continuar o trajeto. Grande Yahvé dota a jumenta de poder de fala, acaba dizendo por que ela não está avançando. Balaão fica completamente assustado com essa espécie de profecia da jumenta. Essa parte lembra muito aqui quando esse cavalo, com esse poder alado, começa também a falar sobre a profecia de que Aquiles morreria em batalha. E assim encerra o canto 19 e também encerro aqui o vídeo 4. Acho que esse vídeo ficou muito grande, mas eu quero finalizar, já que eu estou finalizando a leitura, eu quero também finalizar a nossa série de leitura de Ilíada, esse livro fenomenal que com certeza é a minha melhor leitura deste ano. Eu espero você no nosso próximo e último vídeo de Ilíada, nos quais eu vou falar sobre os cantos finais. Faltam apenas os cantos de 21 a 25. Eu espero você no próximo vídeo do Patos e Mimes.